Hoje eu queria gravar um vídeo fazendo um comentário assim pra vocês. Tipo, vocês conhecem a teoria freudiana que todo mundo no fundo é bissexual e que um homofóbico no fundo é uma bicha enrustida? Então, eu tava refletindo assim sobre umas situações de ontem, de 2022 e de 2018, né? Tipo assim, a teoria do Freud diz em que todo mundo tem o seu lado masculino e feminino. Mas no caso, não está falando de características só necessariamente sexuais, no caso, a passividade que veio do seu lado feminino. Quando você ainda é um embriãozinho, você ainda é uma mulher. Até o seu. No, mas se você tem o cromossomo Y, até ele se expandir, você acaba se tornando um menino. E é por isso que homens têm mamilos. Isso aqui é um vestígio do nosso X no corpo. Aí o que que acontece, né? O que que faz uma pessoa ser homofóbica? A sociedade? Ou é um problema que ela tem com ela mesma? Tipo assim, eu tenho vários vídeos aqui que em algum momento aleatório eu assumo que eu sou bissexual, né? Tipo, eu já fiquei com um amigo meu, já namorei trans, já fiquei com trans, eu já peguei casal uma vez, pra você ter ideia. Mulher cis. E assim, a minha namorada, eu falei isso num momento bem aleatório pra ela. E tipo, ela fica lotada de pergunta, tipo, mas você dá? Não, eu sou ativo. Você ficou com mais homem ou com mais mulher? Mulher trans você considera como? Tá operada? Não, então é homem. Contabilizando com mais homens, então. Aí o que que acontece? Quando se você namora e você é bissexual, eu acho melhor você já falar isso cedo, pra sua parceira não ficar, ou parceiro não ficar desconfiado, né? E também não dar encrenca futuramente. Porque, tipo, eu já conheço relato de um monte de mulher lésbica que diz que pegou mulher que era casada com homem, inclusive, né? Mas, tipo, por que raio eu tô contando essa história? Te assusta se eu te contar que mesmo eu já fui homofóbico? Tipo assim, quando eu tinha 9 anos, 10, eu assistia Pânico na TV. Era um programa bem sexista, né? Era assim, segunda-feira a gente chegava na escola e já perguntava assim, assistiu Pânico? E o gay era uma figura de zombaria, né? Todo mundo fazia piada com gay. Se tinha a letra G na palavra, a gente na hora associava com gay. Falava jogos em inglês, games. Games, então é gays. Ah, que é pensamento de quem tem, só pode ter 10 anos, óbvio. Tudo é gracinha na cabeça de alguém que tem 10, 11 anos. Na verdade, muito adulto vê graça em tudo ainda. Não mudou muito de lá pra cá, aparentemente. E o que que acontece? Meio que eu fui ensinado a enxergar a homossexualidade como algo ridículo. Só você lembrar de quadros tipo Meda, tipo o Fã, aquelas paródias de gente, o Big Biba Brasil que eles tinham inventado. Eu posso ir além. Tem piada que eu só fui entender vários anos depois. Tipo, vocês lembram que o impostor uma vez foi lá, acho que se não me engano, no enterro do Michael Jackson e deixou lá na homenagem dele um pé de moleque, falando que era o doce favorito dele? E eles também colocaram o Michael Jackson sendo entrevistado pela Maria Gabrierpes. E aí ele falou que o doce dele favorito é pé de moleque. Então eu achava mesmo que ele gostava de pé de moleque. Anos depois que eu fui entender que isso era uma piada com pedofilia. Mas enfim, né? Aí assim, eu lembro que quando eu tinha 11 anos, tinha um moleque na escola que ele também tinha de 10 para 11 anos, né? Eu tava na quinta série. Ele era assumidamente gay. Gay, geralmente eles sabem que são desde pequeno, né? E assim, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu conto uma história de um professor que fazia bullying, né? O nome do vídeo é Professor que Fazia Bullying. Procura aí depois. Eu tenho quase certeza que deve ter sido ele que veio a brincadeira. De todo mundo começar a bater palma falando Biba, Biba.
Aí dava um efeito manada, todo mundo começava a cercar ele, né? E, e aí começava a falar biba, biba. Aí uma coisa vai levando a outra, né? Se os outros estão fazendo, eu faço também, né? E é pouca gente que não fazia isso. Eu que queria ser invisível quando eu tinha 11 anos, eu ficava só no portão esperando que para entrar logo e voltar logo para a sala de aula. Eu era um dos poucos que não se preocupava com isso. Eu era bem antissocial, nunca gostei de me envolver nas sociedades. Na verdade, eu ainda sou antissocial, pra caralho, né? O que acontece? A principal zombaria, o principal bullying que tem são os de gordo e os de gay, né? E fica te zombando, te inferiorizando, te chamando de gay, né? E assim, quando eu tinha 11 anos, eu tinha apanhado inclusive de um moleque de 12, ele achou que eu era homossexual, e eu não era, né? E claro que minha mãe foi na escola, deu aqueles BO, né? Mas enfim, é uma coisa que ficou bem no passado. E eu estava aprendendo a ser homofóbico também, né? Tanto é que quando eu tinha 12 anos, eu estudava em outra escola, eu eu tentei matar um moleque na porrada, meu, porque eu tinha me tornado bem violento. Tinha uma época até que eu levava faca pra escola, que eu tava planejando matar alguém. Mas graças a Deus meu anjo da guarda me impedia de fazer isso. Sabe aqueles moleques que faz atentado na escola porque sofre bullying? Então, possivelmente ia ser eu, se eu tivesse uma arma. Mas eu não tinha. Eu tinha meus punhos ou armas brancas, né? Facas de cozinha. Né? E assim, a diretora, ela foi conversar com minha mãe, óbvio, depois desse evento, e ela me perguntou por que o motivo de tanto ódio. Eu falei, eu não gosto de ser chamado de homossexual, homossexuais. Eu falei, mano, pra diretora com a minha mãe do lado. Eles eram um insulto à sociedade, né? Aí, tipo, eu falei umas coisas assim, a diretora, ela ficou sem palavras, só olhando, porque ela não sabia como reagir, ela não estava preparada psicologicamente para reagir a isso. Tipo assim, 2012, nem se falava muito de homofobia, né? Ativismo gay ele existe tem muito tempo, mas na época não era tão forte, né? E assim, eu fui por muitos anos, né? Mas assim, mano, quando eu tinha 15 anos, eu me apaixonei por uma menina que era bissexual. Eu acabei deixando de ser por causa dela, né? E eu acho engraçado uma coisa, muito cara diz que é homofóbico, mas adora olhar pornografia de lésbica, né? Isso tem uma explicação psicológica. Um cara, quando ele tem dificuldade com mulheres, ele não gosta de ver um homem pegando uma mulher, porque ele sente que ele está perdendo uma, então ele prefere ver mulheres se pegando. É uma explicação engraçada isso, né? Eu comecei a me sentir atraído por homem pela primeira vez quando eu tinha 18 anos, né? Que de repente eu comecei a me interessar num amigo meu, eu escondi isso por um tempo, né? Eu perdi a minha amizade com ele justamente por causa disso, que ele era hétero. Mas assim, cara, todo homossexual vai passar por isso, todo bissexual também, né? E eu lembro assim umas histórias de que tinha até no mundo dos famosos, né? O Freddie Mercury, por exemplo. Ele namorou uma mulher sei lá por quanto tempo. E aí, mais tarde, ele foi falar: Amor, eu sou bi. Aí ela falando assim: Não, Fred, eu acho que você é gay. Ele se meteu em trocentas orgias e acabou pegando AIDS de descuido, né? Foi bem naquela época que a AIDS ela estava entrando em. Não é moda, estava entrando em alta na mídia. Tava tendo um surto, o pessoal tava achando que isso era uma espécie de câncer gay e tal. E o que acontece, né? Aquela música I Want to Break Free do Freddie Mercury, cara, aquilo ali
Ele tá praticamente falando de uma coisa que saiu do coração dele, né? De uma forma bem disfarçada. Eles todos vestidos de mulher lá no Queen. E a vida, né? As coisas acabaram seguindo, né? Aí por que eu tava comentando isso? Meu, eu ontem tava num grupo de WhatsApp lá com uns skinhead, né? Uns careca. E aí tem um sujeito idiota lá, né? Mioto. Ele tava falando merda, né? Que ele fica me estranhando. E aí tava falando pra ele, mano, eu acho que você deve ser homossexual, deve ser uma bicha enrustida, porque você tem muito fascínio em falar sobre homossexual e ficar procurando sinais de homossexualidade nos outros, né? Porque, repara isso, o cara quando é homofóbico, ele fica procurando sinais de aviadagem em homem. Repara isso. Sabe por quê? Porque eles têm fascínio, eles ficam pensando muito nisso. Aí a gente entra naquela teoria lá do Freud, que eles estão enrustindo o seu lado sexual passivo porque eles têm vergonha de si, têm medo de si. No fundo, o homofóbico é extremamente passivo, né? Aí o que acontece? Eu fui fazer esses apontamentos aí, ó, que é homofóbico fala muito de gay, hein? Você fala essas coisas aí porque você é uma bicha enrustida. Meu, ele ficou, extremamente raivoso, saiu do grupo, me xingou. Porque aí, tipo assim, eu nem tava vendo ele me xingando porque eu tava no trabalho, né? Aí eu fui ver que ele tinha me xingado pra caralho quando eu fui pegar o celular mais tarde, na hora da janta. Aí a merda. Eu mandei um monte de mensagem pra ele ali respondendo depois, ele não viu porque ele me bloqueou, né? Por quê? Porque eu toquei num ponto fraco? Mas e daí que ele é um cara, que ele é homem de família, que nem ele mesmo disse? Cara, vou contar uma fofoca pra vocês. Eu acho que eu devo ter contado isso em outro vídeo, mas não tenho certeza. Sabe a WP? Misanthropic Division White Pride? É uma gangue nazista. O líder, uns anos atrás, o líder deles, ele era casado e tinha uma filha, né? Caso você não saiba, tem um ponto de prostituição de travesti que fica lá na Praça da República e um outro que fica na Sé. Né? Eu não sei se ainda existe. E tipo, ele frequentava lá, ele estava traindo a esposa dele com um travesti. E não, ele não era o único. Aparentemente ele estimulou outros WP a ir lá. Foi um próprio ex-WP que me revelou que essa história é verdade. Ele me mostrou o vídeo. Tinha o vídeo do cara que era o líder da quadrilha comendo um travesti. Foi o próprio travesti que vazou aquele vídeo e destruiu o casamento dele. E é pra destruir mesmo. Aí que tá, mano. Tem muito cara que é homofóbico por aí que pega travesti escondido. Eu já cheguei a ver vídeo lá num travesti que entrou lá numa igreja evangélica e falou um monte pro pastor no meio do culto. Ah, você fala essas besteiras aí, mas depois não me paga. Ela era garota de programa. Você gosta de chupar o pau também, né? Nossa, mano, explanou o cara na frente dos fiéis e foi um motivo de vergonha merecido. Porra, mano, você não pagou a garota de programa, porra? Tem que pagar. Por isso, se eu vou comer puta, eu já faço o pagamento antes do serviço. Só pra constar, a prostituta que eu comi era cis, tá? Mas, continuando a história. Cara, e esse cara aí que eu tô falando, também tem a história que ele já comeu travesti. Ele acha que eu não sou skinhead de verdade, porque eu faço vídeo comendo coisa, porque eu sou kawaii. Eles chamam de TikTok, mas eu não uso TikTok, eu uso kawaii. Porque eu sou youtuber. Na época dele nem tinha essas coisas, quando ele tinha minha idade. Skinhead nasceu lá na Jamaica, era classe trabalhadora, imigrante, quando os negros foram lá para a periferia inglesa para ter uma vida digna, trabalhando. Eu que trabalho pra caralho, certamente sou bem mais skinhead que ele. O que é que torna alguém skinhead? Não é ele que decide. Ele diz que está formando uma empresa, mas me pede dinheiro. Ah, pelo amor de Deus, hein? É um filho de uma puta, sim. E tem um homofóbico ali no grupo que eu tô ali preparado pra discutir quando falar merda. Porque, cara, a verdade é essa. Homofóbico tem frustração
com a sua própria sexualidade enrustida. Você... E eu digo, é possível acabar com a homofobia. No começo, tocar no assunto do racismo em escola era um tabu. Tipo, muita gente, a maioria das pessoas sabia que isso é errado, mas mesmo assim tem vergonha de falar, né? Homofobia também. Não faz mal falar de sexo, mas você tem que saber como falar de sexo. Não vai falar isso para uma criança, óbvio. Se uma criança vê o irmão jogando videogame, depois quando ela pega os brinquedos, ela simula o que viu no videogame, ela simula o que viu no desenho que vê. Ela vai acabar simulando o sexo. Não faça isso. Vai ser uma porta aberta para pedofilia. Tem hora para falar sobre qualquer coisa. Disso você pode ter certeza. Eu não sou contra ideologia de gênero. Eu tenho até um vídeo de 44 minutos, se não me engano, que se chama Você apoia a ideologia de gênero e um monte de interrogação que eu estou falando sobre isso. Só acho que tem que ser refeito. E olha, eu vou contar além. Eu tenho um colega que também é skinhead. Tipo, ele queria aparecer pros caras. Aí tava lá uma amiga dele, que ele era afim, inclusive, que tava acompanhado de um amigo dela que era gay. Ele foi meter um murrão no cara só para chamar a atenção dos outros caras. Isso é um sentimento de coletivismo. Ele se arrepende, mas até hoje nem o gay nem a mina que ele gostava perdoa ele. E não tem que perdoar. Foi atentar contra a vida dele para chamar a atenção de alguém. Pensa em gente que idolatra político. Você tá lá defendendo uma ideologia, um cara, há tantos anos. Você reconhecer que toda essa sua luta foi em vão é muito difícil. Elas preferem inventar pretextos a favor, ou ver só fontes que complementem o que você já acredita, por mais que essas fontes sejam bem desconfiáveis, né? Pensa, por exemplo, aquela Meteora que faz vídeo sobre mim às vezes. Quer dizer, faz muito tempo que eles não fazem, mas no segundo vídeo que o Zambara tinha feito, ele tinha dado errado. Eu fiz um vídeo reclamando, aí ele fez um terceiro vídeo corrigindo, né? E eu perdoei ele por isso. Mas eu tive que excluir aquele vídeo porque eu acabei passando uma desinformação também, né? E aí eu não regravei por pura preguiça. Um dia eu conto melhor aquela história do cabaré de fascistas. Basta eu ter força de vontade, que eu sou preguiçoso. Eu gravo vídeo quando bem me dá vontade. E cara, assim, o cara não é homofóbico porque tem impulso sexual enrustido. Ele queria fazer parte de um coletivo. Por isso que eu tenho dificuldade com o movimento. Quando eu era do MBL, eu defendia o que eu bem queria. Eu sabia que ia ser banido. Agora imagina eu num movimento de skinhead. Seja subúrbio, ABC ou o que for. Eu vou ser banido também. Eu já entro num lugar pensando como é que eu vou sair. Se eu casar um dia, eu já vou estar casando pensando como será que vai ser meu divórcio. Ou será que eu que vou ficar viúvo? Quando eu começo uma coisa, eu já fico pensando como vai ser o final. E assim, cara, vou confessar uma coisa pra vocês. Tá tanto no estatuto do Carecas do ABC quanto do subúrbio que não pregar ódio gratuito a homossexuais, apesar deles reconhecerem que isso é um estilo de vida errado. Por que é que eles fizeram isso? Desde que deu lá aquele BO lá no começo dos anos 2000, que eles mataram não lembro qual dos dois foi, matou um adestrador de cães lá na Sé, isso pegou muito mal para a reputação deles. Por isso que eles revêem esse tipo de coisa. Ainda assim tem figuras bizarras como aquela, né? Desde que vazou aquele negócio da WP, que até o líder dos caras comia travesti, meu, sem brincadeira, mano, tinha um fanboy no meio da WP. Um gay fanboy na WP, e pior que eu tenho foto dele. E tipo, ele foi banido porque era excessivamente feminino. Veja bem, eles são racialistas do orgulho branco. Ninguém nunca disse que é homofóbico. Mano, eu sem brincadeira eu tinha visto foto, velho. O cara era um fanboy com símbolos nazistas. Eu pensei assim, ele tava ainda com a bandeira LGBT com um símbolo da cruz celta no meio. Eu fiquei pensando, mano, que anomalia é essa? É capaz num punk um careca fazer trégua pra bater nele?
E, cara, é assim, as coisas são mais bizarras do que parece quando você entra nesse meio, né? Eu conhecia um... Eu conheço um cara, mano, tem anos que eu não falo com ele. Você lembra aquele Face App? Aquele aplicativo que você, por exemplo, você tirava uma foto tua, aí mostraria como seria você se você fosse mulher, ou se caso você fosse mulher, como seria você quando se fosse homem. Quando aquilo ali saiu em 2020, virou uma modinha que durou 1 ou 2 semanas. Até eu tirei 2 fotos para ver como fica meu rosto, foi divertido. Aí minha tia falou, ficou igualzinho sua mãe. Minha mãe tirou uma também, ficou igualzinho você, Lucas. Aí perdeu a graça, né? Aí passa 2 anos, 2022, um cara desenterrou o aplicativo, ninguém mais usava. Aí, ele já tinha uns papos estranhos, aquele cara lá naquele grupo de WhatsApp de amigo que eu tava, de broderagem. Ah não, você é hétero, mas você come homem. Se você gosta de comer homem, você ou é gay ou é bi. Acabou, porra. Não existe isso de broderagem, gente. Não existe isso de goi. Aí ele ficava com aquela brincadeira lá com outro sujeito no grupo. O apelido do sujeito era o Whindersson, porque ele parecia com o Whindersson Nunes antes de ter um monte de tatuagem na cara. Aí também tava ele com essa... É tipo, a brincadeira era todo dia, papo de não, é só broderagem. Falando de transar com o outro, de comer o cu do outro, mas é só brincadeira, né? Aí tava aquele papo todo dia, eu já tava começando a estranhar. Porque assim, Freud já dizia, brincando se diz a verdade. Eu vejo que uma pessoa tem brincadeira que tipo te inferioriza, te chama de burro, te desconsidera, eu já sei que aquilo ali é amigo falso. Eu já começo a corrigir. Brincando se diz a verdade. Eu levo a sério a brincadeira dos outros. Tipo o próprio Mioto que eu falei agora há pouco. Além de gay rustido, é amigo falso, fala mal dos outros pelas costas. Mas enfim, né? Continuando a história. Você vai e você começa a ter essas brincadeiras. Aí o cara vai, pega o Face App, faz um fake dele, se passando por mulher, e começa a pedir foto de rola na internet. Não, é só brincadeira, só pra ver o que é que vocês mulheres passam. Só brincadeira. Tinha uma transexual no grupo, a qual eu já tinha ficado, inclusive, Júlia. Aí, tipo assim, a gente já nem tava mais junto, mas a gente era só amigo. E eu tava olhando aquilo, ela tava olhando aquilo, e eu resolvi mandar na lata a pergunta. Israel, deixa eu te fazer uma pergunta. Lá vai, faça. Você tem algum tipo de tendência transexual? Pode entrar. Olha ele aí, ó. Que história é essa aí? Que você bem? passou lá no último plantão que entrou um terrorista no QTO. Entrou um terrorista no QTO? Pô, foi você mesmo. Sim. Tô gravando o vídeo aqui, um minutinho. Depois você me explica que eu tô brisando. Então tá bom. Então. Aí o que aconteceu? O cara fica com o papo de broderagem. O cara faz um fake fingindo que é mulher. O cara faz. E com aquele fake, ele começa a pedir foto de rola na internet. E ele não quer que eu desconfie que ele é gay? Ou que ele tem alguma tendência transexual? Eu fui perguntar na lata. Mano, me responda sinceramente. Você tem alguma tendência transexual? Aí ele ficou incomodado com a pergunta. Não. Ah não, não tem. Só tá pedindo foto de rola na internet. Meu colega ali tá dando risada. Aí a Júlia, ela parou, ela arregalou o olho e ela entrou no meio da conversa. Concordo. Quando eu tinha 10 anos eu fiz um fake fingindo que eu era menina. Hoje eu sou a Júlia. Ah lá, ó, ah lá. Ela começou assim também. No começo é assim. É só brincadeira. No começo é só brincadeira que você tá se fazendo fake na internet. Depois você vai pegar as roupas da tua irmã só de brincadeira, né? Depois você começa a andar na rua assim, só de brincadeira, né? Depois você muda seu nome social só de brincadeira, você vai dar o seu curso só de brincadeira. É de fuder mesmo, mano. Mas é só brincadeira. É só brincadeira. Quando eu tinha 18 anos, o pessoal do Grêmio foi inventar uma brincadeira. Brincadeira do travesti. Um monte de menino se vestiu de menina e menina de menino. Eu não quis participar daquela brincadeira, eu achava ridículo.
Aí o meu professor de história chegou, viu a cena e falou assim: tem uns caras lá na República que também começou assim. Hoje em dia eles conseguem dinheiro fazendo isso, sabia? Aí depois, quando chegou o professor de matemática, na troca de aula, ele falou assim: hoje, professor, tem uns alunos que estão desesperados para nota, sabe? Então, depois da aula, conversa com eles. E, mano, é isso mesmo, é sexualidade enrustida. Não tem mais explicação. Eu tava até falando lá pro sujeito lá do fake. Olha, talvez você faça isso porque você ficou tanto tempo pensando nesse papo de broderagem que você começou a se acostumar com o pensamento e tá virando gay de verdade. Você começou a pegar o gosto. Mas é trans. Concordo, deve ser isso mesmo. Aí, tipo, o que eu tava falando, ela tava assinando embaixo. Porque ela é trans, ela sabe do que caralho ela tá falando. Ela ainda meteu assim, quando eu falei: cara, você tem prazer sexual em se ver vestido de mulher. Ela: ai meu Deus, você é crossdresser. Eu dei risada porque quando eu leio a mensagem dos outros, eu leio imitando a voz delas. Aí ficou muito engraçado a entonação. Ai meu Deus, você é crossdresser. Mano, ficou muito engraçado a entonação, mano. Aí eu perguntei: conta aí, o que é do crossdresser? São homens que se vestem de mulher porque tem prazer em ficar se olhando no espelho e vestido assim. É exatamente isso que você é crossdresser. Eu acho que, então, querido, eu acho que crossdresser é o cara que tá tentando se assumir, tentando assumir essa identidade, mas ainda não tem força suficiente. Eu já cheguei a ver caso de um cara, né, que era gay. Ele começou a se vestir de mulher só de brincadeira e prazer, aí depois mudou o nome pra Bruna. Não é mais só uma fantasia, passou a ser a identidade dela, aliás, né? Aí, é verdade, muitos começam assim. Aí, os caras começam a ficar incomodados. Eu meti assim: seguinte, todos vocês aí com esse papo de broderagem, todos vocês são gay enrustido. Acabou, porra. Você começa a ficar especulando, transar com homem porque você gosta e acabou, porra. Aí o pessoal começou a ficar mandando figurinha sem sentido, começou a ficar falando merda, porque eu toquei numa ferida. Você é homofóbico, você é gay enrustido. Você tem algum tipo de fascínio com isso porque você gosta sim. Se você tem, como posso dizer, você passa muito tempo estudando sobre isso porque você gosta, você tem alguma simpatia, já era. E sim, acabou, porra. Aí depois aparece lá o outro skinhead falando: quero ver falar isso da minha cara pessoalmente. Ele é armado? Ele tem arma de fogo? Foda-se. Eu sou verdadeiro. Eu gravo esses vídeos na internet contando essas histórias. Eu tenho meu canal no Kawaii que eu gravo vídeo de eu comendo bobaginha. Porque eu gosto, eu sou figura pública. Desde que eu era do MBL. Eu não tenho tanto engajamento, mas eu já meto esses títulos já no vídeo. Já meto já no vídeo já. Todo homofóbico é gay enrustido. Pra já chamar atenção, todo mundo já vê direto o vídeo já. Homofóbico é um bando de filho da puta. Não consegue se reconhecer e fica procurando problema nos outros, porque quer ter alguém pra perseguir. Quando você não tem o que fazer, você fica tentando caçar defeito nos outros, pra ficar falando mal dos outros, o famoso fofoqueiro. A pessoa não tem o que fazer, quer bater em gays na rua. No fundo, esses caras aí é tudo passivo. Mas você queria que acontecesse isso com o seu filho? Você queria? Aí ela começa a meter uns discursos: ah não, eu desertaria de casa. E tem realmente pai e mãe que bate no filho quando é gay, quando é lésbica. É um absurdo isso. Mas tudo isso a troco de quê? Tudo isso a troco de quê? Quem inventou essas perseguições foi a Igreja Católica no século X, a Idade Antiga ainda, quando deu o primeiro surto de peste na Bizantina, no Império Bizantino. Cara, os imperadores romanos, todos eles eram bissexuais promíscuos, cara. Falava assim: acho que Calígula, não sei se estou confundindo o imperador, tolo é ele, que só gosta de mulheres. A mulher, por muitos anos no mundo antigo, era vista só como forma de reprodução. Olha a história de Esparta. Olha a contrapartida Lesbos. Homossexualidade não faz mal a ninguém. É tudo ser humano. Todo mundo merece ser tratado com respeito, independente da cor de pele, independente de sexualidade. Todo mundo é ser humano.
Ninguém merece ser tratado por menos, todo mundo é trabalhador. Todo trabalhador tem a sua dignidade, do mais simples vendedor de paçoca, o mais simples catador de lixo na rua, ao mais complexo astrofísico, ao mais complexo general do exército. Todo mundo é ser humano. Clodovil, Santos Dumont são dois gays brasileiros que têm meu respeito. Agora, aquele Gian Williams lá que desapareceu da mídia já, mano, eu não gostava dele. E eu continuo não gostando, não gosto do discurso dele, não gosto das ideias dele. Eu sou um democrata, mas ainda defendo o direito dele de se manifestar. E assim, cara, é a vida. Tem gente que de repente se descobre bi, gay, do nada, em algum momento aleatório da adolescência, desiste de ser hétero. Tem gente que ao contrário, é o Holiday. Ele era gay, do nada descobriu que gostava de mulher. Acontece o contrário também. Eu tenho um amigo que diz que é gay, mas às vezes ele esquece que é gay e pega a mulher. Então você é bi, acabou, porra. Bem que o Freud já dizia, todo mundo no fundo é bissexual. Isso vale pros dois, né? Eu não sou psicanalista, eu não sei até explicar direito essas teorias, nem falar até onde elas são verdade, óbvio. Mas eu tento escutar quem é especialista, né? Cara, eu tô gravando esse vídeo aqui de desabafo, como homofóbico é ridículo. Os caras falam merda, mas no fundo eles são assim também. Disso eu tenho certeza. E depois assiste esse meu vídeo aí. Você apoia a ideologia de gênero? Depois assiste esse meu vídeo aí. Forte abraço pra você que vê esse vídeo.